olha eu aqui de novo, sexto ano. Espero que vocês tenham feito as atividades de vocês da apostila. Quem não conseguiu sabe que pode tirar aquela dúvida no grupo, tá bom? A gente vai dar continuidade ao nosso assunto. Na aula passada a gente falou apenas sobre paisagem e o que é paisagem, tá? Para quem não lembra, é tudo aquilo que está ao alcance dos nossos olhos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre paisagem, mas a gente vai também fazer essa diferenciação entre paisagem e espaço, tá? Vou diminuir aqui, era só para vocês me verem bonitinha, direitinho. E a gente vai começar com o tema espaço. Eu tenho dois tipos de espaço, o espaço natural e o espaço geográfico. Quando eu falo de espaço natural, esse nomezinho bem aqui, ó, natural, lembra vocês de quê? Natureza, tá? A natureza, ela é composta por elementos, são os elementos naturais. Eu tenho lá rios, lagos, árvores, os animais, sol, nuvens, ventos, eles são elementos naturais e são eles que compõem o espaço natural. Contudo, entretanto, porém, todavia, tá? Eu tenho também o espaço geográfico. O espaço geográfico é tudo aquilo que já foi modificado pelo homem, que já foi transformado pelo homem. O que isso significa? Que eu posso ter um espaço natural em sua maioria de elementos naturais, mas se alguns desses elementos foram transformados, modificados pelo ser humano, pela cultura humana, ele deixa de ser espaço natural e passa a ser um espaço geográfico. Vamos a algumas imagens. Eu tenho aqui, ó, o rio Amazonas. Ele era considerado um espaço natural porque é obra da natureza, porém ele sofre influência humana, tá? Eu tenho a pesca, eu tenho a caça nessa área, eu tenho a construção de barragens, de barreiras e assim por diante, tá? E o que acontece? Ele deixou de ser considerado um espaço natural e passou a ser considerado um espaço geográfico. Essa imagem aqui, ela já nos remete a um espaço natural, porque ela não possui influência do ser humano. Eu tenho aqui no meio de uma floresta a formação de um coração que dá pra gente ver que não é natural. Então essa imagem ela é considerada um espaço geográfico. E essa aqui pode até confundir, professora, mas eu tenho as montanhas, eu tenho o sol, as nuvens. Isso aqui não seria um espaço natural? Sim e não. Sim, por causa das nuvens, sol e vento e assim por diante. Mas, se eu for analisar e comparar, eu tenho a influência do ser humano, não só nas casas, mas nas plantações. Essas áreas com essas linhazinhas seriam áreas de plantação. Então, se o homem já modificou, já transformou, ele deixou de ser considerado um espaço natural e passou a ser um espaço geográfico. Beleza? Aqui eu tenho a ponte do 11 e a nossa usina hidrelétrica de Tucuruí. A ponte, as construções, o lago, a hidrelétrica, elas fazem parte de um espaço geográfico, porque eles foram instrumentos, foram trabalho, foram áreas modificadas pelo ser humano. Então, elas deixam de ser natural e passam a ser consideradas geográficas. Professora, mas o lago é natural. Não, o lago ele só surgiu por causa da construção da barragem, da barreira. Então, era apenas um rio, foi barrado, transformou-se num lago. O lago ele não é natural, ele é geográfico, ele é da cultura humana. Então, esses dois espaços aqui, eles não são naturais, eles são geográficos. Aí nós vamos ao nosso temazinho de paisagem. Para quem não lembra, que a gente viu na nossa aula passada, a paisagem é tudo aquilo que está ao alcance dos nossos olhos, seja ele bonito ou feio, pode ser um belo pôr do sol ou uma área de lixão. Tudo aquilo que eu enxergo, que está ao alcance da nossa visão, ela é considerada uma paisagem. A paisagem ela é dividida em duas, paisagem natural e paisagem cultural. Mesma coisa, natural, elementos da natureza e cultural, elementos humanos, geográficos, tá? Aí nós temos aqui, natural. Essa aqui nós podemos ver que eu não tenho influência humana, ou seja, ela permanece sendo uma paisagem natural. Essa daqui também. Mas tem um barquinho. É um espaço geográfico, porque eu tenho influência humana,
mas ela é uma paisagem natural. Ela não tem vários elementos culturais. Então, ela é considerada uma paisagem natural. Não foi modificada ainda. Tem influência, mas não uma modificação. Beleza? Próxima. Aqui, a transição de uma paisagem do natural para o cultural ou geográfico. Eu tenho primeiro aqui uma paisagem que também é considerado um espaço natural. Ela é paisagem e espaço natural. No momento em que eu tenho a influência do homem, eu deixo de considerar ela um espaço natural e sim um espaço geográfico, porque ela já foi modificada e passa por um processo de transformação de paisagem natural para uma paisagem cultural, tá? A paisagem cultural, ela é dividida em duas, paisagem cultural urbana e paisagem cultural rural, mas a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, a paisagem, ela pode sim, e ela está sim em constante modificação. Se eu peguei uma casa, botei um segundo andar, se eu fiz uma rua nova, fiz um prédio novo, um poste novo, eu deixo de dizer que aquele local está estático, ele está em modificação. Ou seja, tem uma das questões da apostila de vocês que fala que os imigrantes vieram para a construção da usina hidrelétrica de Tucuruí e a cidade não sofreu modificações. É quase impossível dizer que eu recebi uma grande quantidade de pessoas e que a cidade não vai se modificar. Eu preciso construir mais casas, mais prédios, mais ruas, mais hospitais, mais áreas de atendimento, de serviço público e assim por diante. Então, a paisagem, aos poucos, para poder dar suporte à população e à sociedade, ela vai se modificando até ser considerada de forma completa uma área urbana. Muitas das vezes, elas perdem até as características, elas perdem os elementos naturais, como é nesse caso final aqui, ó. Eu não enxergo nenhum elemento natural, beleza? Aí nós vamos para a paisagem geográfica ou paisagem cultural, tá? Eu tenho aqui uma cidade, uma área urbana, que é considerada paisagem cultural, e nós voltamos para aquela mesma imagenzinha lá de cima, aquela anterior. Isso aqui é uma paisagem cultural. Ah, professora, mas tem elementos da natureza, então uma paisagem natural. Sim, não. Tem os elementos? Tem. Mas ela foi modificada. Eu tenho a cultura humana influenciando a formação dessa paisagem. Então, ela é considerada uma paisagem cultural. É mais ou menos isso daqui, ó. Paisagem natural, não sei se está muito visível para vocês. Eu tenho apenas elementos da natureza e nenhuma modificação humana. E eu tenho uma paisagem cultural, que elas são transformadas pelo homem, beleza? Mas aí ela é dividida em urbana e rural, que é esse caso aqui que tá melhor de ver. Eu tenho uma área urbana, é uma paisagem cultural urbana, e eu tenho uma paisagem cultural uma paisagem cultural rural, tá? Ela tem elementos da natureza, mas ela é cultural, ela é da cultura humana. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar no grupo. Eu espero que vocês consigam resolver todas as questões do material apostilado de vocês, porque na próxima aula nós iremos iniciar o uso do livro didático e algumas outras atividades que serão postas no grupo, beleza? Beijinhos!